boa tarde. Hoje eu tô aqui com a Carolina, minha bebezinha. E essa semana eu vou fazer esse vídeo baseado em um comentário muito interessante que eu recebi de um rapaz que ele queria saber como era ser LGBT em Portugal. E pra isso eu vou chamar a Carolina, bissexual, e ela vai falar um pouquinho pra gente como é que é. Então, amiga, primeiramente, bem assim em geral, como é ser bissexual em Portugal? O preconceito é uma coisa velada ou é mais explícita? Há uns anos atrás era muito difícil, principalmente da zona de onde eu venho. Eu venho de um bairro, é tipo uma favela no Brasil. Não sei se é igual aqui, mas as pessoas ainda tinham a cabeça muito fechada. Não havia tanto conhecimento sobre o mundo LGBT e principalmente havia muito machismo, muita homofobia. Mas agora aqui nesta faculdade de letras é completamente diferente, é um mundo novo. Isso daqui é mais em Lisboa, né? Se for para as ilhas, pro interior de Portugal, o preconceito ainda é algo mais enraizado. Olha, eu não tenho certeza disso, porque eu tive de férias no norte e as pessoas com quem eu falei sobre isso, principalmente a minha avó e os meus tios, eles não havia julgamento. Eles acham isso uma coisa normal. Aqui em Portugal, há símbolos LGBT fortes na mídia? Pablo Vittar, temos o Adam do YouTube, eu vejo muitos. Então aqui os símbolos brasileiros são uma influência um pouquinho maior. Ou aqui em Portugal também tem seus próprios símbolos que estão lá militando e etc. pelos direitos dos LGBT. Temos, mas se calhar não tanto. Eu acho que os do Brasil têm uma voz muito mais ativa. Os de Portugal são mais calminhos, se calhar por sermos uma nação muito mais homofóbica do que o Brasil. Aqui em Portugal, o casamento entre pessoas do mesmo sexo já foi legalizado, mas tipo, na época isso gerou alguma revolta, teve protestos, as pessoas aceitam bem isso, é um assunto mais oculto, como é que é? Assim, Portugal é um país assim um bocado calmo, vamos dizer, como é que se diz? Mais tranquilo, você tá quase saindo no vídeo. Sim, Portugal é um país assim que, mesmo que eles não gostassem, eles não iam reclamar porque isso dá muita preguiça. Somos preguiçosos. Pronto, as pessoas aqui são acomodadas. Sim, e há pessoas, claro, principalmente numa geração acima da nossa, que não gostam e que reclamam, mas principalmente esta geração nova é completamente normal. Então você acha que isso é uma coisa que está sendo ainda mais aceita? E sobre as trans aqui em Portugal? Elas sofrem ainda um problema na comunidade ou é algo que está também aos poucos sendo mais... Eu acho que nos dias de hoje é aceito. Principalmente há tanto diálogo, há tanta conversa sobre isso, há tanta gente já a militar que está-se a tornar completamente normal. É claro que ainda sofrem alguns preconceitos, não é? Mas eu acho que já está muito aceito. Tem algum recado que você quer dar para as gerações, para as pessoas que estão assistindo isso? Quem sabe, quem não saiu do armário, quem não sabe o que fazer, quem tem medo de fazer isso aqui em Portugal. Porque tem pessoas que ainda têm receio pela família, especialmente pais, avós, ainda é uma mente de outra época, um pouco mais fechada. É assim, os meus pais não gostam, mas eu, por exemplo, no meu caso, eu estou a abrir assim as portas devagar, estou a dar indicações à minha mãe, por exemplo, ela no outro dia veio com uma conversa a homossexualidade e passar dos pais para os filhos. Eu virei, mãe, és gay? Que é mesmo para ela ficar, olha, a minha filha se calhar, e quando passa uma rapariga eu disse assim, ai, oh mãe, mesmo bonita, meu Deus do céu, já viste isso? Então eu acho que eu estou a ir aos poucos, mas o melhor conselho que eu posso dar é, se vocês acharem que os vossos pais vão aceitar, contem. Se acharem que não, isso é uma coisa vossa, vocês não têm de expor já assim, principalmente se vocês forem menores de idade e viverem com os vossos pais. Vocês não têm que lhes contar isso. Só contem se vocês acharem que eles não vos vão expulsar de casa ou que vão aceitar. E se aceitarem mais ou menos, isso também vai dar com o diálogo. Por isso, se eles forem conservadores, mas não tanto, contem. Descubram-se primeiro, organizem a vossa vida e depois vão viver com uma mulher, com um homem, com o que vocês quiserem. Muito obrigada, amigo. Ai, fico tão mal baixo. Boa tarde, eu sou o Zé. A Francine pediu-nos para falar e a expor aqui um bocadinho o tema da LGBT em Portugal e tenho aqui comigo a Ana, na qual eu vou fazer algumas perguntas e ela vai responder. Bom, primeira pergunta.
primeira pergunta que aqui se coloca é: algum dia foste discriminada pela tua aparência? Já, algumas vezes. No sentido em que, por exemplo, se eu tiver de costas, às vezes perguntam tipo, é um rapaz ou é uma rapariga, mas não perguntam diretamente, perguntam por trás e eu ouço. Também já aconteceu, por exemplo, se eu tiver com uma amiga com quem me dou bem, não precisa de ser mais do que uma amiga, perguntarem, por exemplo, aí está, não me dizem na cara, mas por trás estão tipo, a cochichar, a dizer olha, duas fufas ou duas lésbicas, não sei o quê, tipo, elas namoram. Tipo, isso acontece muito. E atingiste-te de certa forma? Às vezes tem dias que sim, tem dias em que uma pessoa está mais em baixo e que obviamente que atinge. Mas na maioria das vezes não, tipo, já me habituei, mas eu sei que sou superior a isso e eu sei que essas pessoas também se precisam de libertar de preconceitos e é através disso que eu também não mudo a maneira de ser, porque acho que também estou a abrir um pouco a mentalidade das pessoas e da sociedade em ser como sou e admitir isso. Boa. E quando te sentias afetada, procuravas apoio em alguma pessoa? Sim, nos meus amigos, porque eu rodeio-me de pessoas que me aceitam como eu sou, faço questão disso, porque uma pessoa que não aceita a outra só pela maneira como ela é uma pessoa de quem eu não quero ser amiga. Portanto, rodeio-me de pessoas em quem confio e que gostam de mim, que eu gosto delas e é dessas pessoas que eu me apoio. Há pouco falaste em abrir mentalidades, o que é que achas que pode ser feito nesse aspecto? Eu acho que Achas que vai com o tempo? Exato. Vai muito com o tempo, porque ainda temos mentalidades muito antigas e muito enraizadas em Portugal. Mas acho que deviam haver mais campanhas, especialmente devia ser mais exposto em Portugal que isto está a acontecer, que isto é um problema e que nós temos que resolver. Porque eu penso que a grande maioria dos portugueses já aceita e pelo que eu vejo de fora, de todos os países, nós até somos um dos que aceita melhor. E se virem duas pessoas do mesmo sexo de mão dada na rua, não penso que seja um grande problema para a maioria das pessoas, mas de vez em quando acontece. E é nesse sentido em que nós temos que lutar, é nesse sentido que temos que divulgar e aumentar a visibilidade da comunidade em Portugal. Ou seja, tu já não te sentes tão afetada, mas ainda há pessoas que se sentem. Dás algum conselho para essas pessoas? Principalmente para não se esquecerem de quem são. Para não se esquecerem de quem são. E fica melhor. Isto no início pode parecer um bicho de sete cabeças e que vamos perder imensa gente. E se calhar vamos. Mas é muito melhor perdermos pessoas que aí está, como disse há pouco, que na verdade não vão gostar de nós por quem nós somos, porque isto não tem que ser um problema. Porque isto é a maneira como somos e como nascemos e é o que é. E essas pessoas não nos vão fazer falta. Óbvio que vamos pensar perder os nossos pais e tudo mais, mas eu acho que chega a um ponto em que eles vão pensar que nós somos filhos deles acima de tudo e que vão nos aceitar e vão gostar de nós. Podem não aceitar a maneira em como vemos a vida e como a vivemos, mas vai ser mais tenue, digo eu. Portanto, sim, não deixem de ser quem são e lutem pelos vossos direitos e rodeiem-se de pessoas que gostam de vocês e que vos tratam bem. Alguma vez na tua vida eliminaste pessoas que, de certo modo, te rebaixavam ou te julgavam pela maneira que tu eras? Até hoje ainda não tive um caso desses, felizmente. Já me afastei de algumas pessoas que eu sabia que por trás falavam de maneira diferente daquela que falavam à minha frente, mas nunca tive assim um caso de confronto direto, felizmente. Muito bem. Obrigado. Muito obrigada por terem vindo essa semana. Inscreva-se no canal, acompanhe para a próxima. E para você que está passando por esse conflito em casa ou no seu grupo de pessoas, amigos pessoas amigas, porque dá no mesmo, saiba que você nunca está sozinho, mesmo que a sua família não aceite, saiba que em qualquer lugar do mundo alguém te ama e está com você, por isso não desista, tá? Beijinhos!